Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode preparar o ambiente para receber o bebê. A gente vai falar um pouquinho sobre o quarto, a preparação do carro, que é muito importante. Então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre o quarto. O que é importante ter nesse quarto? Que esse quarto seja um quarto funcional. O que isso quer dizer? Que os objetos que a gente vai utilizar para os cuidados com o bebê estejam à mão, que esse quarto seja um ambiente também tranquilo para o bebê, mas ao mesmo tempo que ele ofereça os estímulos que esse bebê precisa nos primeiros meses de vida. Então, além da questão estética, o que a gente tem que pensar quando a gente fala do quarto do bebê é a segurança desse quarto. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. A gente vai começar falando sobre as cores do quarto. Quando a gente vai comprar uma decoração, a gente olha tudo da mesma cor, que vai combinar com a parede, tudo em cores neutras. Muito legal, pode ser assim, mas no meio dessa decoração precisa ter alguns pontos chaves. Alguns pontos que chamem a atenção do bebê, para estimular a visão, né? Para que ele tenha vontade de brincar com o que está ali, que ele tenha curiosidade para olhar o que está em volta. Então é importante assim, a gente sempre recomenda que seja um quarto com cores neutras, mas que tenham focos de atenção. Então esse foco a gente vai falar mais pra frente, pode ser no mobile, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho pra frente pra vocês. Bom, é importante que no quarto do bebê a iluminação seja indireta. A gente pode utilizar reguladores de intensidade da luz, abajures, tudo que tire o foco direto dessa luz sobre o berço do bebê. A gente pode evitar também o uso de cortinas pesadas, de tapetes, ou objetos de pelúcia que acumulem muita poeira. Sobre o berço, existem especificações do Inmetro em relação às grades. A distância entre uma grade e outra tem que ser no máximo 6,5 cm. E a altura precisa ser no mínimo 60 centímetros, para evitar que quando o bebê ficar de pé, ele possa cair do outro lado. Esse distanciamento entre as grades também vai evitar que o bebê coloque algum membro ali. Então, para que não enrosque o bracinho, conforme ele for crescendo, se desenvolvendo, acontece muitos casos assim também, da criança se machucar por conta de conseguir passar o membro por esse espaçamento inadequado. Isso acontece bastante em berços feitos sob medida, né? Que esse padrão do Inmetro não é respeitado. Falando ainda sobre o berço, a gente pode falar sobre os protetores de berço. As mães gostam muito de usar, realmente são bonitos, mas a gente precisa se atentar também para a segurança desses protetores. Então, quais são os protetores mais indicados, assim? Seriam os que têm a espuma achatada com uma densidade mais alta. A gente deve evitar aqueles protetores de berço que são muito fofinhos, né? Então, que tem um excesso de tecido, onde a criança pode rolar e acabar causando um sufocamento do bebê. A gente, infelizmente, conhece casos assim. Se for usar o protetor, tem que ser aquela espuma bem fininha e tem que ser bem amarrado na grade do berço, para que ele não consiga entrar por baixo e evitar esse sufocamento. E também que não sirva mais para frente, quando o bebê começar a ficar de pé, como um apoio para que ele possa cair lá para fora, né? Para que ele possa ficar pendurado ali na grade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, dentro do berço, só o bebê. O colchão com o que precisar, bem preso nesse colchão, lençol de elástico, bem preso dos lados, e sem travesseiro. A Sociedade Brasileira de Pediatria não indica o uso de travesseiro nos primeiros meses de vida. Agora, se a mãe optar por um travesseiro, seria legal aquele antissufocante, que tem vários furinhos, é uma espuma bem fininha, e tem vários furinhos nele. Então, se o bebê rolar e virar de bruço, vai ficar com o rostinho ali e não vai se sufocar, porque tem como respirar de alguma forma. Outro travesseiro que as mães podem usar é o anti-refluxo, que é uma rampinha, é um triângulo, né, uma rampinha, que deixa o bebê um pouquinho mais recostado. Isso, o pediatra vai conversar com a mãe e indicar se for o necessário. Essa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria tem a ver com as medidas do bebê, né? A proporção entre a cabeça e o corpinho do bebê é diferente dos adultos, né? Então é uma razão dessa recomendação. A gente pode também falar, dentro ainda do quarto do bebê, sobre as cômodas. As cômodas são móveis funcionais que são bem utilizados.
para troca dos bebês, além, né, da organização das roupinhas do bebê, a gente vê muito a questão da troca do bebê sobre a cômoda. O que é importante salientar é a segurança do bebê. Então, nunca a gente deve deixar o bebê sozinho sobre a cômoda. Ele pode rolar e a gente costuma falar que o bebê não avisa conforme ele vai se desenvolvendo, adquirindo novas habilidades. Ele simplesmente rola. Então, a gente sempre recomenda que as coisas estejam sempre à mão. Então, a cômoda, o que você vai precisar para trocar o bebê, para vestir, sempre a gente tem que planejar essa atividade. Então, a gente traz tudo para cima da cômoda, coloca o bebê, faz a troca, nunca saindo de perto do bebê. E se precisar sair porque esqueceu alguma coisa, leve o bebê junto. Nunca deixar sozinho de forma alguma, nem por um minuto, nem para virar para pegar alguma coisa. Outro item importante para o quarto, para essa decoração, é a poltrona de amamentação. Nós já conversamos um pouquinho no outro módulo, né, sobre a amamentação, mas precisa ser uma poltrona que a mãe consiga ficar confortável, pés no chão ou elevados, e principalmente ter apoio lateral dos braços, para que a gente vai encaixar a almofada e apoiar para amamentar o bebê. Sobre o banho, a banheira, a gente vai mostrar uma imagem para vocês, é mais indicada a banheira que tenha tripé, se possível. Porque a mãe vai estar numa posição confortável, o bebê vai estar mais seguro. A gente vê casos de bebê que essa banheira é colocada sobre a cama, às vezes sobre o vaso sanitário. Então é uma questão de segurança. Então seria interessante que essa banheira tivesse um tripé. Pode ser usada aquelas redinhas de banho, né? Então a gente coloca essa redinha, coloca o bebê sobre a redinha, mas é importante também nunca soltar esse bebê. A gente não pode simplesmente colocar um bebê de poucos meses sobre a redinha e fazer qualquer outra coisa. A gente está sempre atento ao bebê e sempre mantendo a mão sobre ele. Outro item importantíssimo é o bebê conforto, que a gente vai precisar para sair com o bebê já do hospital. A gente não sai do hospital se não tiver o bebê conforto instalado no carro. Só que não é de fácil instalação esse objeto. Seria bem legal a gente já começar a planejar essa instalação algumas semanas antes do parto, para que dê tempo, para que a gente teste, que fique seguro, e não para fazer na hora de uma forma corrida, porque não vai dar certo. É bem difícil, mesmo com as instruções, é bem difícil a instalação no começo. É importante, quando a gente instalar e quando a gente for colocar esse bebê, que a gente preste atenção nos cintos desse bebê conforto, né? Então ele tem que estar bem ajustado, não pode ter folga. O bebê tem que ser colocado de costas para o banco da frente, até 9 quilos ou até o primeiro ano de vida, é nessa posição que o bebê tem que ficar. Passou 12 meses, né? O bebê fez 1 ano, ainda não atingiu 9 quilos, esse bebê conforto não deve ser virado para a posição frontal. É importante porque esse bebê ainda não tem a parte cervical adequada para, no caso de algum impacto, para conseguir se proteger. Então, é muito importante frisar isso. Existem, além dos bebês que são chamados bebê confortos, que a gente pode usar só no primeiro ano de vida, existem outros que servem de 0 a 36 quilos, né? Então, a gente também pode usar esses, porém, dentro do primeiro ano de vida, tem que ser na posição voltada de costas para o banco da frente. É importante também frisar que em nenhum momento a gente pode tirar o bebê desse bebê conforto com o carro em movimento. Então, se o bebê estiver chorando, precisou retirar esse bebê, a gente tem que parar o carro, procurar um lugar seguro, retirar o bebê e aí sim atendê-lo. Jamais a gente deve tirar o bebê com o carro em movimento. Isso é um fator que contribui para traumas, né, no primeiro ano de vida do bebê, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Bom, a gente encerra então essa aula sobre adequação ambiental, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê e os estímulos necessários nesse primeiro ano de vida.